Dias atrás aí eu e o Bruno fizemos uma lista rápida de alguns quadrinhos da companhia que estavam em promoção na Amazon. E o pessoal gostou muito do programa. Então hoje eu e o Alexandre decidimos falar com um pouco mais de calma de 10 quadrinhos que a gente acha essencial dentro do catálogo da Companhia das Letras, né? É um desvendando a Companhia das Letras aí. Exatamente. Eu acho que a companhia é uma das maiores, se não a maior, né, editora do país, pelo menos de livros, né? Tirando essas coisas de livro didático e tal, e eles têm um histórico com quadrinhos muito bonito, que vem desde antes da Quadrinhos da Companhia que existir, né? Tem algumas coisas pontuais que foram lançadas no passado, nos anos 90, e até que eles abriram um selo mesmo, que coincidiu mais ou menos com o surgimento do Pipoca, né? Você lembra disso? É verdade, foi em 2010 ou 2011 o selo, coisa assim. Eu lembro que abriu o selo, eles mandaram, foi a primeira editora que mandou um quadrinho pro Pipoca. É verdade. Foi o Muchacha do Laerte. É verdade. E hoje o selo é hiper ultra consolidado e só lança coisa boa, e às vezes as pessoas, principalmente quem tá começando a ler, meio que se perde assim nesse catálogo enorme que eles têm. Então a motivação do programa é essa. Vamos lá? Começando com o básico obrigatório e o Eisner. Não existe um prêmio Eisner à toa, né? O Eisner é um dos gênios, um dos gigantes dos quadrinhos mundiais. Um dos grandes idealizadores de tudo. De tudo. Mudou toda a forma de ver a coisa. E essa obra aqui, O Coração da Tempestade, é a obra que firma o termo graphic novel, assim. E esse é um quadrinho autobiográfico, né? O Eisner, na verdade, na segunda fase da carreira dele, pós-Spirit e tal, ele começou a fazer muitas coisas falando sobre a juventude dele, sobre a infância, coisas cotidianas e tal. O Coração da Tempestade é o mais autobiográfico dele, que fala principalmente sobre o período da guerra, que ele vivenciou em primeira mão. Ele foi pra guerra, né? Ele viveu tudo, viveu muita coisa lá. Na guerra ele ainda teve atuação como desenhista. Sim, ele fazia pôsteres, né? Fazia pôsteres, fazia manuais e tudo mais. Então ele tem uma relação muito próxima. Além de ter ido pra guerra, ele trabalhou e fez quadrinho na guerra. E aí, no Coração da Tempestade, ele conta aí, com o começo da infância dele e essa passagem tenebrosa durante a guerra, né? Quadrinho bonito, sensível pra caramba, com alguns desenhos mais bonitos que o Eisner já fez, assim. Acho que é um quadrinho muito apaixonado, né? Por ser a vida dele, um quadrinho da vida dele, assim, é muito bem feito, muito minucioso, né? E a edição da Companhia das Letras é lindíssima também. Lindíssima. Se você não conhece o Eisner, eu recomendo começar por esse aqui. Esse é um bom começo mesmo, é um grande caminho, viu? A companhia depois lançou o Bitelão lá em Nova York, que compila algumas das maiores obras do graphic novel dele também. Vale muito a pena. Continuando em termos de importância, a gente tem um quadrinho que é citado semana sim, semana não aqui no Pipoca. Mas não é à toa, gente, porque Maus, do Spiegelman, é uma coisa excepcional e é fundamental para qualquer leitor da nona arte. Foi o único quadrinho que ganhou o prêmio Pulitzer. O prêmio Pulitzer é um maior mérito em termos de jornalismo, né? Foi o único quadrinho que ganhou esse prêmio de jornalismo, porque é um tratado sobre o Holocausto, né? O Art Spiegelman, ele pega a história do pai dele, é um quadrinho muito sincero, porque ele encontra o pai dele, ele não trata o pai dele como um herói, mas o pai dele é um judeu que sofreu muito. Foi parar em campo de concentração e tudo. Tudo que você pensar de pior que podia ter acontecido, tirando a morte, ele passou, assim. Foi entrevistado pelo filho em vários momentos, o filho relatou toda a história conforme o pai contou. E aí ele cria uma alegoria, para não ficar com os humanos e tal, ele cria uma alegoria meio que no estilo da Revolução dos Bichos. E ele coloca cada povo, né? Como um animal diferente na história. E esse, ao mesmo tempo, é uma sacada legal e é o charme dela. Sendo que o básico é judeus como os ratos e os nazistas como gatos. Sim. Já é genial, né? Os americanos são os cachorros, os russos são os porcos. Ele faz toda essa alegoria que combina muito com a mídia quadrinho também, né? Porque acaba sendo uma homenagem também ao Walt Disney, tudo aquilo lá. Então você vê ele usa esse artifício pra dar talvez uma leveza pra uma história sombria e triste pra caramba, né? Isso. E não tem como parar de ler. Você aprende muito sobre a Segunda Guerra, cara. Você aprende demais lendo esse quadrinho, desvendando o quadrinho, porque é aquilo. Ele lida com as memórias do pai dele, né? E mesmo as memórias do pai dele podem ser falhas em algum momento. E o pai dele, como você falou, não é uma pessoa perfeita, né? Não. O pai dele é uma pessoa complicadíssima. O pai dele é preconceituoso pra caramba, egoísta, chato, turrão, insuportável. Ele assim. tem uma relação difícil com o pai. E ele retrata isso também. Então, num segundo momento, é um quadrinho também sobre uma relação pai e filho. E você percebe isso. Magistral, assim, em todos os níveis. É uma outra obra-prima que a companhia lançou. A título de curiosidade, eu trago aqui o Breakdowns. O Breakdowns é um compilado das primeiras histórias que o Art Spiegelman fez. Inclusive, a gênese do mal, a primeira historinha que ele fez de mal está aqui, ó. Não sei se já viu isso ali. Não. Ele fez como uma historinha curtinha
Só depois que ele... Eu conheço a história, mas nunca cheguei a ver. Fez um baita do sucesso e aí... Aqui, ó. A primeira história do Mouse tá aqui. Ela é super curtinha. E aí foi um sucesso essa tira dele, são 3 páginas só. E aí ele falou, pô, então eu vou transformar num álbum grandão. Quando saiu das primeiras vezes, saiu meio que no underground, né? Ah, sim. Ele é um daqueles personagens, que nem o Robert Crumb, por exemplo, que nascem como um artista underground e de alguma forma faz uma obra tão consolidada e tão poderosa que vira um mega astro. E aí em Breakdown você já vê como ele é um gênio dos quadrinhos mesmo, como ele trata na arte, tem noção fodida de narrativa, de vários conceitos em poucas páginas. E como curiosidade também, depois de Mouse ele fez A Sombra das Torres Ausentes, que é a homenagem dele ao tratado dele sobre o 11 de setembro. 11 de setembro. 11 de setembro e a queda das torres. O Ward Spiegelman mora em Manhattan, viveu isso, chocou muito ele. E, de novo, A Sombra das Torres Ausentes, ele traz alguns personagens do Mouse. Volta às alegorias sobre ratos e tal. 3 quadrinhos maravilhosos, sendo que o obrigatório para qualquer coleção, para qualquer pessoa que gosta de gibi, é Mouse. Agora outro petardo aqui, hein, Ale? Asterios Polyp, do Mazzucchelli. Esse aqui, gente, tá esgotado, é um pouquinho difícil de encontrar, mas se você fuçar em sebo, talvez em algumas livrarias, ainda dá pra achar. Vale muito a pena correr atrás, cara, porque dos quadrinhos modernos, né, Mouse e a Coração da Tempestade são os quadrinhos um pouco mais antigos, mas esse dos quadrinhos modernos é uma petardo de alto nível, assim, mas é muito bom, galera. Eu gravei com o Bruno um programa sobre as minhas 3 obras favoritas da década, né, de 2000 a 2010, da década passada. E eu coloquei Asterios Polyp, porque eu acho ela impecável, absolutamente impecável, do começo ao fim, e em tudo, em termos de narrativa, em termos de cor, em termos de história, tudo do Mazzucchelli é impecável. Os fãs de super-heróis vão fazer o link com Ano 1, com Demolidor... E a Queda de Murdoch. A Queda de Murdoch, que são quadrinhos mesmo... Estão no cânone dos quadrinhos super-heróis, assim, são 2 dos maiores, né? Não à toa, porque o Mazzucchelli é um desenhista de primeira grandeza. Depois de passar por alguns super-heróis, ele ficou fazendo histórias curtas, e ele ficou anos, acho que ele ficou 18 anos, coisa assim, trabalhando só em Asterios Polyp. Porque ele pega todos os conceitos que se sabia de narrativa, usa aqui de maneira super afiada e extrapola e vai muito além, assim. Tem coisa que só existe em Asterios Polyp e é aqueles quadrinhos, aquela história que só dá pra ser contada em quadrinho. A forma como ele usa as cores aí, o vazio nas páginas, é incrível. E eu fico imaginando uma pessoa como a Marília, por exemplo, a sua esposa, que é arquiteta, lendo isso. Nossa, ela amou. E ela teve uma visão que eu não tinha tido do gibi, assim. Ela teve outra leitura. Por conta da experiência dela com a arquitetura. E como você disse, o personagem... Porque o protagonista é um arquiteto. Um arquiteto. E o Mazzucchelli, ele deve ter amigos arquitetos. Não sei nem se ele não é arquiteto. Eu não sei como é que é a biografia dele. Deve ter estudado pelo menos um pouquinho pra fazer isso, cara. Não é possível. Porque tem muitas sacadas, assim, em termos de arquitetura. Foi o que a Marília me contou. A gente até gravou um podcast faz tempo. Quando saiu isso daqui, acho que foi em 2014, sei lá quando. A gente gravou um podcast que a Marília participou porque ela queria falar disso, assim. Basicamente é isso. Conta a história de um arquiteto. Ele era famosíssimo, mas até então ele não tinha nenhuma obra construída, era só livro, só na teoria que ele era famoso. Chato pra caramba, super metidão, assim, blasé, intelectual, e ele tinha uma vida aparentemente perfeita, só que de repente pega fogo no apartamento dele, ele perde tudo que ele tinha de objeto e só sai com algumas pequenas coisas, tipo um isqueiro e tal, e aí mostra essa nova vida que ele vai ter a partir dali. Que ele passa a construir, né? Essa jornada de redescobrimento. E o genial da série é que toda a história é narrada pelo irmão natimorto, o irmão gêmeo natimorto do Asterios, né? Que não nasceu, morreu na barriga da mãe, e ele que conta a história, então tem sempre esse lance de dualidade, esse espelho do que é uma vida, do que é outra. Quadrinho gigante, gente. Tudo no quadrinho diz alguma coisa, nada é jogado. Não tem nem editorial jogado, tipo, é pra encher linguiça, assim, aqueles metatextos que às vezes enchem o saco. É tudo em função da obra, da trama, da história. Coisa linda mesmo, impecável, um dos quadrinhos das nossas vidas aqui, né? Outro que eu coloquei nesse top 3, no meu top 3 eu coloquei Asterios, Planetary, que eu acho magistral, e também coloquei Jimmy Corrigan. Sabe que eu nunca li? Puta, Lê, é muito doido. Jimmy Corrigan é o menino mais esperto do mundo. Pra mim, um dos gênios vivos dos quadrinhos contemporâneos é o Chris Ware. Chris Ware, ele trabalha a narrativa, você olha os desenhos dele, a página dele, você já sabe que você tá diante de uma coisa completamente diferente, né? Ele faz quadrinhos formais, assim, quadrinhos, vamos dizer, acadêmicos. Ele pensa as páginas milimetricamente
com uma narrativa completamente única e diferente. Ele usa muito elemento da publicidade, elemento de design do começo do século XX, assim, para compor as páginas, e com esse desenho aparentemente delicado, umas cores chapadas, assim. Aqui no Brasil acho que só foi publicado o Jimmy Corrigan. Pra mim era a obra-prima dele até ele Building Stories, que é um colosso, quadrinho gigantesco. O Jimmy conta a história desse cara aí, o menino mais esperto do mundo, que é um título até irônico, que é um garoto que ele é triste, tímido pra caramba, super recluso, assim, trabalha numa lojona dessas daí de... tipo um supermercadão, assim, um cara que não tem nada na vida de brilhante, assim. Muito pelo contrário. E um dia ele recebe a carta do pai dele que ele não conhecia. O pai dele falou, queria te conhecer. Tô passando por dificuldades e tal, quero te conhecer. E ele vai encontrar o pai. A partir do momento que ele encontra o pai, começa a narrar história do avô também e história do Jimmy adulto. Então são 4 narrativas de gerações, assim, que vão se intercruzando e dizendo muito o que você falou de relação de pai e filho no Mouse. Aqui ele extrapola e vai além, assim. Na época que ele tava começando a pensar esse gibi, aconteceu isso com ele, ele recebeu a carta do pai dele, que até então ele não conhecia, estava afastadíssimo da vida dele, e ele vai conhecer o pai. Então tem muito dele aqui no gibi. E é genial, Ale, é genial, assim, bonito, triste, um quadrinho triste. Basicamente ele trata sobre timidez, problemas familiares e tristeza, assim. Por isso que tem muita gente, tem vários amigos que falam, puta, eu não consegui terminar, Daniel, me cansei do gibi. É um gibi que... denso, assim, é meio exaustivo mesmo. Porque é um tratado sobre tristeza, assim, e família, né? Todo mundo tem família, vai se ver aqui, assim, nesses problemas tão pungentes familiares, né? Indo pro próximo, a gente tem um quadrinho nacional de um cara que é um desbravador, né? Lourenço Mutarelli, ele é um desbravador. Eu me recordo que eu era criança, eu estava na escola, quando ele começou a lançar os primeiros quadrinhos dele, lá na raça e tal. E imagina, eu lendo X-Men naquela época, lendo umas coisas assim, aí saíam uns negócios tipo transubstanciação. Eu falei, que diabo é isso, meu amigo? E os outros também que ele foi lançando cada hora por uma editora, sempre da forma como dava. E quem diria que ele ia conseguir chegar aí, onde ele chegou, né? Com o tempo de casa, assim, cada vez lançando, como você disse, por mais editoras, ele chegou na Devir e lançou o que é a obra-prima dele, né? A trilogia sobre o detetive Diomedes. Aí a Companhia das Letras pegou, compilou tudo num volume só, que tá aqui. Na verdade é trilogia, mas são 4 volumes. É uma loucura do Mutarelli. E aí o Diomedes conta a história desse cara, que ele é um delegado aposentado, detetive particular, também super, assim, gordão, xarope, cansado da vida, mas que precisa trabalhar, precisa ganhar um troco. Só que ele é meio manezão, meio xarope, assim, meio cansado de tudo. E aí cai o caso, o que ele acha que é o caso da vida dele na mão, que envolve um misterioso enigma, um mágico e tudo mais. E aí vai contar essa história dele, esse caso completamente maluco, no padrão Lourenço Mutarelli, que vai aparecendo um monte de bizarrice, um monte de coisa estranha, que vem no rastro desse enigma aí. E o barato é que o Lourenço, ele tem uma arte que é só dele, né? Só Lourenço faz Lourenço. Ainda que ele oscila, às vezes ele é mais doido, às vezes é um pouco mais convencional, mas é sempre Lourenço. E esse é um quadrinho no ar, né? É um quadrinho no ar. Isso é muito louco, porque é um noir dele, assim, e dá um amálgama que... Porra, como é que se descreve esse quadrinho, cara? Eu não sei, é muito louco. É muito louco, só podia vir da cabeça do Mutarelli. E como é bem desenhado, assim, o Lourenço, ele parou de fazer quadrinho porque falou que tomava muito tempo da vida dele. Ele pensa todo quadro, todo desenho certinho, ele pensa muito a narrativa, ele falou, acabava com a minha vida fazer um quadrinho. Tomava muito tempo. Tanto é que agora ele só faz livros que ele fala que o tempo que ele levava pra fazer um quadrinho, ele escreve 4, 5 livros, assim. E aqui prova isso. Por que ele é tão demorado? Porque ele toma muito cuidado com as páginas, com os desenhos, assim. Eu acho animal. E o interessante é quando ele resolve subverter a anatomia dos personagens. Vira e mexe ele faz isso, mas você olha e você sabe que ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Eu acredito que tenha fãs do Pipoca e Nanquim que só conheçam as obras literárias do Mutarelli, tipo O Cheiro do Ralo virou filme, é muito famoso e tal, e a literatura dele hoje em dia é muito mais divulgada do que os quadrinhos. Se você só conhece os livros ou não conhece nada do Lourenço Mutarelli, eu indico
com todas as forças de Omédia. Como a título de curiosidade, a gente falou do Mazzucchelli agora há pouco, tem um capítulo aqui, acho que é no 4º volume do Gibi, é na página 300 e pouco aqui, que ele homenageia vários ídolos, assim. Aí tem o Mazzucchelli, tem o Siegel Schuster, tem o Jack Kirby, tem todo mundo que ele gosta, aparece o Hergé, aparece personagens também, aparece o Hulk, e aí é o Lourenço Mutarelli, que é um grande apaixonado por quadrinho, claro, porque ninguém faz quadrinho se não for apaixonado por quadrinho, colocando todos os ídolos dele, assim, numa história só. Bem legal e vale a pena ficar caçando, assim, quem que é quem. Gibizão, viu, gente? Vale a pena, além de ser histórico, super legal de ler. Bom, já que a gente está falando de quadrinista brasileiro, o que você separou aí pra gente? Angeli, todo Bob Cuspe. A companhia já tinha lançado toda a Rebordosa, só que tá esgotado também. Se você encontrar, pega. E disponível em catálogo tem todo o Bob Cuspe, que é sensacional, maravilhoso. É a resposta do Angeli a toda a hipocrisia que ele via ali nos anos 80. Tudo que é de política, de socialite, de pessoas modernetes, de xaropes, de televisão, tudo que ele achava hipócrita e babaca, o Bob Cuspe foi a resposta a isso. Sem papas na língua. Sem papas na língua. E o que ele fazia mediante a qualquer problema, qualquer ataque? Cuspia na cara das pessoas. Que é a vontade de muita gente, né? Aqui compila tudo que foi publicado do Bob Cuspe e mais um pouco. Tem algumas páginas inéditas, tem alguns esboços, tem coisas que ele fez também pro jornal, que apareceu o personagem depois. Tudo que saiu pela Circo Editorial na Chiclete com Banana, né? Tá compilado, mais as coisas que saíram no jornal e outras revistas aí alternativas e underground. Super atual ainda, super contundente. O Angeli é um mestre do traço. Se você não conhece nada de quadrinista nacional, eu recomendo conhecer o Angeli e o Laerte, que são dois gênios, assim. Dois dos melhores caras já dos quadrinhos mundiais, eu diria. E aqui tá a nata de ser o personagem mais subversivo e esquisito. E mais famoso, né? E mais famoso também. Mas ele criou um panteão, né? 68, Rala Ricota, a Rebordosa. E eu espero que a Companhia das Letras lance mais volumes desses outros personagens maravilhosos. Uma edição bonita eles fizeram, né, super cara? Bonita, né? Com essa capa diferente aqui. Não vai dar pra explicar pra vocês, gente, só pegando na mão pra saber. Mas dá a impressão que a capa ela é de material alternativo. É tipo um papelão, né? É um papelão bem duro. Assim, é bem bacana. A pintura dela parece, sei lá, meio feito às mãos, assim, meio silcada, né? É super diferente. Coleção bonita mesmo, viu? A da Rebordosa também é impecável. A Companhia das Letras também é famosa por ser a casa editorial aqui no Brasil do Tintin, né? Eles já lançaram vários volumes em capa cartão e eu recomendo você comprar todos aí. Eu tenho alguns da minha coleção, mas acho que o mais fácil para começar, se você não conhece nada de Tintin ou assistiu o filme e gostou, eu recomendo esse capa dura aqui, que compila duas histórias. O Segredo do Unicórnio e O Tesouro de Racão Terrível, que são as duas histórias base pro filme, o filme lá do Spielberg, né? Tintin é do Hergé, tá, gente? Muita gente hoje em dia reclama que tá datado, reclama um pouco do conteúdo das histórias, né? Da temática, fala sobre racismo, fala sobre sei lá mais o que. Principalmente no país do Congo, que ele é bem racista mesmo, assim. É uma discussão difícil, né? Mas a gente sempre tem que lembrar da necessidade de contextualizar o momento da obra. Mas aqui nesse Aventuras do Tintin, Escapador da Companhia das Letras, não tem nada disso dele sendo racista nem nada. São duas aventuras maravilhosas, duas das mais legais que eu já li do Tintin. Basicamente o Tintin tem uma miniatura de um navio na casa dele exposta assim, e toda a trama vai girar no momento que algumas outras pessoas descobrem que dentro daquele navio tem um mapa com um tesouro. E aí vai envolver esse pirata, né, o Rakan, e todo o elenco de apoio de personagens maravilhosos criado pelo Hergé. O Capitão Haddock, o Professor Girassol e todo mundo aí envolvido nessa aventura legal pra caramba, a Sete Mares. Assim. Quando eu era moleque, cara, passava um desenho do Tintin na TV. Desenho muito bom, né? Era muito legal mesmo. Puta, assistia direto, cara. Desenho super fiel ao Tintin no quadrinho, né? Sim, no traço, inclusive. Tudo. Não sei se isso daí tem disponível em DVD ou em Blu-ray. Se você sabe ter alguma informação, comenta pra gente. Agora mais um aqui, hein, pra completar, quase acabando os nossos 10 quadrinhos essenciais, mas a gente acabou indicando vários outros, né? Sim, sempre, né? Persépolis, da Marjane Satrapi, lançado originalmente em 4 edições, aqui o volumão completo da companhia. Pega esse, viu, gente, o completo capa laranja, porque já teve gente que falou assim, mas eu comprei, a história não terminou, você comprou o volume 1, que também tem alguns na Amazon aí, mas pega esse aqui, que saiu da completa. Muita gente pega o quadrinho, folheia e torce o nariz por causa da arte, que é uma arte bem simplista, assim. E realmente, né, pra quem tá acostumado, acabamos de falar do Mutarelli, do Mattuccelli, do Will Eisner, de uns caras assim, é difícil entrar em termos de comparação, mas
dá uma chance para esse quadrinho, pessoal, porque ele é um quadrinho essencial. Eu fui um dos caras preconceituosos, eu levei um tempão para ler, porque eu não gostava da arte dela, mas porra, cara, quando eu comecei a ler, eu caí de costas. Eu gosto bastante da arte porque ela me lembra estilogravura, assim. Eu acho bem diferente, mas eu gosto. Pra mim, funciona de uma maneira positiva, assim. É um quadrinho autobiográfico. A Marjane Satrapi, ela nasceu, acho que em 69. Ela nasceu no Irã, né? Em 79, estoura o regime xiita lá. Vira uma ditadura. O país vira um puta de um caos. É mergulhado numa das piores ditaduras já conhecidas pela humanidade, e a vida dela muda drasticamente. Ela vinha da realeza, né? Ela é tipo bisneta do imperador, né? Uma coisa assim, e é muito maluco, porque a gente vive num mundo aí que você vê as mulheres cobertas com burca, por exemplo, a sensação que você tem é que aquilo sempre existiu, né? Que data, sei lá, da época de Cristo. Aí ela pega e fala, não, cara, isso aí não tinha, eu era criança, não tinha. Não, uma das passagens mais bonitas logo no comecinho é quando ela é criança, com 10 anos de idade, ela tem que usar o véu pela primeira vez. E aí muda tudo pra ela, muda tudo, assim. Que aí ela, a partir do momento que ela põe o véu, ela é vista como uma mulher pra sociedade, não mais como criança, assim. E a vida dela vira de cabeça pra baixo. O quadrinho, ela fez o quadrinho pensando em contar... assim, basicamente, depois de... no regime xiita lá, começa a apertar a família dela... Zarpa, né? E bota ela no exílio. Ela vai pro exílio pra Áustria e tal, e depois de muito tempo ela volta pro Irã e depois vai pra França. Aí aqui, já adulta, ela decide contar toda essa história aí pras pessoas, pros amigos europeus e americanos dela, e faz isso em forma de quadrinho. Acho que foi um dos primeiros esses quadrinhos saíram... Hoje em dia tem muitos, né, nesse sentido, mas acho que foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros, ficou muito famoso, que ganhou uma animação, que eu recomendo também. A animação é linda, baseada no traço dela, e é isso, é um quadrinho que, apesar de narrar a vida dela, é um quadrinho muito, muito importante, por você conhecer uma cultura diferente e perceber que todo mundo é meio parecido, assim. Por mais que seja uma ditadura, uma coisa completamente... parece, né, assustadora, assim, nossa, lá no Irã não tem nada a ver comigo, a sociedade tem uma cultura completamente diferente. Tem bastante reflexo na sociedade ocidental, assim, também, sabe? Você se vê muito em algumas situações. É um quadrinho muito humano, muito sensível, assim, narrado de maneira exemplar. Uma obra-prima moderna, sem sombra de dúvida, eu concordo. Agora, outro quadrinho maravilhoso. Você adora, né? Eu adoro esse quadrinho aqui, bicho. Toda oportunidade que o Daniel tem de indicar o Habib, ele indica. E ele já apareceu em algumas promoções aí da Amazon, eu sempre falei assim, rápido dele, né? Mas eu acho o quadrinho muito bonito. O Craig Thompson ficou famoso pelo Retalhos, a obra anterior dele, que narra o caso de amor, a primeira experiência amorosa que ele teve. O lance dele é um cara também de uma família super religiosa e mostra esse conflito aí de religião, primeiro amor e tal. Eu acho um quadrinho muito bonito. Mas Habib, pra mim, é a obra-prima dele. Habib, ele pega como base o Corão, que ele estudou durante muitos anos, e as Mil e Uma Noites. Ele pega essa estrutura do Corão e da Mil e Uma Noites e vai narrar essa epopeia, esse épico dele, sobre um garoto e uma garota. Os dois são escravos. Uma menina que ela foge, a Dodolo, ela foge carregando uma criança de colo e vai morar no meio do deserto, dentro de um navio que tá na areia, assim. Só isso, só esse símbolo do navio naufragado na areia já é bonito, né? Já é muito simbólico, assim. E conta a história desses dois. Eles se unem por forças do destino e se separam por forças do destino. E vai contar essa história deles. Enquanto eles estão lá, nesse navio, um fica contando história pro outro. E aí por isso é baseado no Mil e Uma Noites, assim. E aí ele conta muitas histórias, fala de muita coisa da cultura muçulmana, muitas lendas, muitas alegorias, assim. Então é um quadrinho que vai muito além da narrativa básica dele, que conta a história da Dodolo e do Zan, desses dois, desse casal aí, né? Você vai ver pelas páginas que ele trabalha muito bem o nanquim. São páginas com muito preto, assim. Ele tem uma diagramação muito bonita, olha só, muito diferente, assim, é bem inventivo. E apresenta algumas das histórias, algumas dos pensamentos mais diferentes e bem narrados, assim, que eu já vi recentemente em quadrinho. Incrível, uma epopeia, quadrinho gigante, não dava pra ser menor, porque tudo que tá aqui vale a pena e é maravilhoso. Vamos pro último? Vamos lá. Obrigatório também, né, Lei? Joe Sacco. Eu acho que o Joe Sacco, Daniel, ele talvez seja o autor mais contundente dos quadrinhos atuais, assim, contemporâneos. Ele bate muito firme, ele faz aquele típico de quadrinho denúncia, né, que são poucos que fazem da forma como ele. Ele pega temas assim que são temas atuais e sempre polêmicos, né? Então ele trata
Ele foi correspondente de guerra, se eu não me engano. Foi, então, o diferente... Né? Então ele como jornalista, ele vivenciou estudo em primeira mão vários conflitos recentes, ele sabe o que ele está falando. É normal a gente ver jornalistas, fotógrafos de jornais e revistas irem para a zona de guerra, mas é muito pouco comum ver um quadrinista indo para uma zona de guerra. E ele vai mesmo, ele encara, ele registra tudo minuciosamente e depois ele transforma isso em histórias maravilhosas e super pontuais e necessárias, assim, são histórias necessárias. Por isso que eu falei quadrinho denúncia. Não sei se existe esse termo. Quadrinho reportagem, talvez, né? Quadrinho jornalístico, vamos dizer. Acho que é a melhor definição, assim. E aqui, Nota sobre Gaza é um dos seus trabalhos mais ousados, que ele volta para a faixa de Gaza. O bicho tá pegando lá entre israelenses e palestinos, né? É uma guerra interminável, aparentemente não tem como acabar aquilo, né? É um baita de um caldeirão. E ele pega dois casos que meio que foram esquecidos pela história, dois casos que aparentemente pequenos e casos bem pontuais. Bem pontuais, assim, que tentaram tornar insignificantes, mas ele acha que são pedras fundamentais para o acirramento desse conflito, assim. E aí ele expõe, narra esses dois e revela a importância deles dentro desse contexto. Tem muito texto, né? Um quadrinho que também cansa um pouco, pode cansar um pouco. É aquele tipo de quadrinho, ao contrário de alguns outros que a gente falou aqui, que você não consegue sentar e ler numa petada só. É que nem um livro mesmo, cara. Você precisa pegar e balão pra caramba. Às vezes é um pouquinho difícil, porque você precisa compreender o contexto do local onde você tá. Ele não é muito didático, assim, né? Ele não é um quadrinho fácil, porque também não é um quadrinho pra criança, tá longe disso. É um quadrinho pra adulto mesmo e pra quem já tá interessado no tema. Se você chegar assim, jogado, só pegar, não conhece nada, sou um adolescente que não manja nada, só gosta de quadrinho, vou pegar Nota sobre Gaza. Talvez você não vá curtir tanto quanto uma pessoa que já tem uma bagagem e entenda mais ou menos o momento histórico ali, né? E ele é outra, né? Ele não deve nada pra ninguém e ele fala assim, ó, é dessa forma que eu enxergo. E ponto final. Não sei se está certo, não sei se está errado, é assim que eu enxergo. Na minha opinião, o conflito é dessa maneira. E ele retrata o que ele viu, o que ele acha, o que ele... E é muito louco que eu faço um link esquisito, né? Que a gente começou falando do Maus, acho que foi um dos primeiros aí que a gente falou, do Mazzucchelli, que também vem dessa escola underground, né? Do quadrinho alternativo. E o Joe Sacco faz um quadrinho alternativo, só que nesse viés jornalístico. É muito, muito ímpar, assim. Só existe o Joe Sacco dessa área. E ele tem uma puta numa arte bonita, cara. Bonita pra caramba. Detalhista pra cacete. Extremamente expressivo pra personagens. Por exemplo, nos quadrinhos de super-herói, eu comparo ele com o cara que desenhava a Liga da Justiça do Kate Giffen, que era o Kevin Maguire, que ele consegue, com poucos traços no rosto, deixar o personagem muito expressivo. E o Joe Sacco, ele faz isso também. Ele é ótimo com expressões faciais. E eu acho que os personagens dele tem aquela cara do quadrinho underground, assim, tem um quê de Robert Crumb, assim, da expressão e tal, do exagero, assim, né? Crumb é uma puta inspiração pra ele, assim. E aí quando você fala do detalhismo, é impressionante como ele faz cidades e destroços, assim. Porque ao mesmo tempo que ele tem um olhar muito sagaz pra história, porque tá acontecendo, ele é muito detalhista com o registro histórico, ele tem que ser no desenho também. Então as cidades, as destruições, assim, não tem preguiça, você vê que não tem preguiça nenhuma. Cada quadro dele é uma baita de uma composição, assim, muito cuidadosa. Tem muito quadrinista aí que faz tipo, cenário, pra que cenário, né? Faz um negocinho meia boca, assim. Ele não, ele desenha tudo minuciosamente, muito bem, de uma maneira muito bonita. Até porque ele tá tensionando que isso seja um registro histórico de alguma forma. Né? Se você aí é jornalista, historiador e ainda não conhece o Joe Sacco, o quadrinho é excelente pra vocês, hein, gente? Verdade. E ele tem outros quadrinhos lançados também, mas esse pra mim é a obra-prima dele. Também acho. É isso aí, gente. Gostou do nosso programa? Ó, Companhia das Letras dá pra ficar horas falando, deixamos um monte de coisa aí. Eu tenho uma seção aqui na minha estante que é só Companhia das Letras, tem basicamente. Os livros, né? Companhia das Letras tem a trilogia Millennium lançada, que é excepcional. Tem, sei lá, o catálogo quase inteiro do Stephen King. Tem muita coisa boa. Lança desde clássicos até autores tipo Foster Wallace, contemporâneo pra caramba. Lança de tudo. Se você gostou, quem sabe um dia a gente não volta a fazer um especial e desvendando os livros que a gente mais gosta da Companhia das Letras. Pode ser uma boa, né? Certeza. Então é isso, gente. Curtiu esse programa? Dê seu joinha, comente, compartilha, inscreva-se no canal e sempre aperta o sininho aí pra receber as notificações de que tem vídeo novo, tá bom? É isso aí, muito obrigado. Tchau.